Olá amigos, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Aba estamos fazendo um passeio pelo mundo da química. Vamos começar a falar hoje sobre propriedades dos materiais, lembrando que a gente tem sempre uma aula teórica e depois a gente aprofunda esses conhecimentos com os exercícios. Se você curtiu, passa lá no meu canal e se inscreve. Vamos à aula? Bom, algumas propriedades que são específicas dos materiais. Todo material tem ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura onde ocorre a fusão. E o que é fusão? É a mudança do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição? É a temperatura em que ocorre a ebulição. E o que é a ebulição? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Esses valores do ponto de fusão e do ponto de ebulição, eles são específicos para cada substância. Então, é possível eu descobrir quem é uma determinada substância somente pelo seu ponto de fusão ou pelo seu ponto de ebulição, porque cada substância vai ter a sua temperatura. Porém, ele é específico quando eu estou falando de substâncias puras. Quando eu tenho misturas, eu não tenho ponto de fusão e nem de ebulição. Por quê? Porque cada substância que está dentro dessa mistura vai ter um ponto de fusão e ebulição diferente. Então, eu não sei qual vai ser. Esses pontos, eles são legais assim para a gente usar no caso de uma destilação fracionada, onde eu vou trocando a temperatura e a cada temperatura eu consigo destilar uma substância diferente, tá? Mas, se você disser qual é a temperatura da mistura, não se sabe, tá? Porque misturas não têm ponto de fusão e nem ponto de ebulição, mas substâncias puras têm o seu bem específico. Aqui a gente tem então o gráfico de mudança de estado de uma substância pura. Aqui nós temos o eixo do tempo, então o que está acontecendo ao longo do tempo. Aqui nós temos o eixo da temperatura, então o que está acontecendo à medida que a temperatura sobe. Estamos considerando uma pressão constante. Então eu tenho aqui no meu início, eu tenho a substância no estado sólido. Eu começo a aquecer, 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 aquecer e vai chegar um ponto que eu tenho sólido mais líquido. Nesse ponto sólido mais líquido é quando eu tenho a minha temperatura constante e está acontecendo a fusão, ou seja, minha substância está deixando o seu estado sólido para entrar no estado líquido. Porém, isso leva um tempo para que essa transformação aconteça. Então, durante a transformação, a temperatura é constante, embora o tempo vá passando. E eu tenho dois estados, eu tenho o líquido e o sólido. Se você imaginar uma pedra de gelo, então aqui eu tenho gelo no estado sólido. Pego esse gelo, coloco ele em cima da pia, você vai ver que ele vai começar a derreter. Enquanto ele está derretendo, eu tenho dois estados físicos, um sólido e um líquido. Então ele está bem aqui, ó, no ponto de fusão. Terminou a fusão, ele está no estado líquido e a temperatura começa a subir, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aumentando a temperatura até que eu atinjo o ponto de ebulição. No ponto de ebulição, é como se eu pegasse aquela água que derreteu do gelo e colocasse no fogo. Ela vai começar, depois de absorver este calor, né, que vem dessa mudança de temperatura, ela vai começar a virar vapor. Pessoal, muito cuidado aqui, porque aqui pode aparecer vapor ou pode aparecer gasoso. Qual que é a diferença? Líquidos, sempre vapor, tá? Não é líquido gasoso. Água não vira gás, se transforma em vapor. Então, nesse ponto aqui, quando começa a evaporar a minha água, eu tenho o ponto de ebulição.
a minha temperatura vai ser constante enquanto eu tiver as duas fases. Depois que toda a água líquida receber esse calor, ela vai ser somente vapor. E aí, aumentando a temperatura, eu vou ter cada vez mais vapor. E aqui depois eu tenho vapor supersaturado, que não convém a gente falar dele agora. Tudo bem? Aqui, então, fica mais fácil de nós entendermos as mudanças de estado. Ó, eu tenho gelo, ele vai ganhar temperatura e eu vou encontrar, então, o ponto de fusão do gelo. E eu tenho aqui água líquida e o gelo, a água sólida. Depois que eu desmanchei toda essa pedra de gelo, então eu tenho a água líquida. Esse processo do sólido para o líquido chama-se fusão. Se eu pegar essa água e colocá-la de volta nas forminhas de gelo e colocá-la para esfriar, então eu vou ter o processo de solidificação, que é quando o líquido volta a ser sólido. Mas se eu pegar esse líquido e continuar aquecendo, eu vou encontrar o ponto de ebulição, onde esse líquido vai se transformar em vapor. Mas se eu pegar este vapor e eu refrigerar, ou seja, diminuir a temperatura dele para que ele volte a ser líquido, eu tenho o processo chamado de liquefação ou condensação. É a mesma coisa, tá? Posso condensar ou posso liquefazer. É quando o meu vapor volta para o estado líquido. Se eu tenho um sólido e ele passa automaticamente para vapor ou gás, eu tenho um processo chamado de sublimação. E quando eu passo do vapor ou do gás para o sólido, ele também é chamado de sublimação e alguns autores também chamam de ressublimação. Quando eu tenho isso, um exemplo bem legal, bem bacana de fazer em laboratório é você pegar o iodo. O iodo, quando sólido, ele é cinza. A gente aquece e ele vira o gás iodo vermelho. E aí, quando você resfria, ele volta a ser o sólido de novo. Ele é bem bonitinho, bem legal. Ele passa do sólido direto para gás num processo de sublimação. E a outra propriedade muito importante é a densidade. O que é densidade? Densidade é a razão entre massa e volume, mas principalmente, gente, a densidade é o que explica por que algumas substâncias não se misturam. É o que explica como que um navio consegue flutuar, por que o barco não afunda. A densidade consegue nos explicar isso, acredita? Pois é, ela é muito importante e a gente usa muito ela. Aqui um exemplo de densidade. Cada elemento, ele tem a sua própria densidade. Aqui nós temos o exemplo do alumínio. Então, ele diz o seguinte: a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, o que significa que cada unidade de volume igual a 1 centímetro cúbico tem massa igual a 2,7 gramas. Então, não é somente a massa, é quanto ele tem de massa por centímetro cúbico, por volume. Isso explica porque um material é mais pesado que o outro, ou seja, ele é mais denso que o outro. É porque ele tem mais massa por unidade de volume. Então, quanto maior essa massa, maior a densidade do meu elemento. Cuidado para não confundir com peso, que não é a mesma coisa, ok? Bom, pessoal, encerramos aqui a revisão teórica das propriedades dos materiais. Está na hora de quê? De irmos para os exercícios. Então, no próximo vídeo, eu conto com vocês para fazermos os exercícios para você gravar bem essa parte teórica. Vou te esperar. Até lá!